Provérbios 26, seja bem-vindo a mais um dia dessa nossa série, né? Lendo a Bíblia todo dia, 10 minutinhos aqui com o Bispo Fabrício, tá? Já chega aqui, já dá o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite, dependente da hora que você tá lendo aí a palavra comigo, né? Hoje é o Provérbios 26, seja bem-vindo, vamos lá. Essa campanha é uma campanha para ler a Bíblia toda, é uma bênção, né? 10 minutinhos por dia você vai ler a Bíblia comigo e será muito abençoado. Vamos lá? Diz assim Provérbios 26, tá bom? Olha que interessante, lembrando que a Bíblia toda, todo dia, faz essa aliança, faz esse propósito com Deus de ler um pouquinho da Bíblia todo dia aqui comigo no canal. Vai ser uma honra para mim, tá bom? Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. A Bíblia está fazendo aqui um comparativo, né? Fazendo uma parábola de neve, chuva, coisas do clima. A neve, ela no verão, ela não tem lógica isso, né? Porque a neve no verão, ela vai fazer o quê? Ela vai derreter. Lembra daquele filme, acho que Frozen, né? Se não me falha a memória, que tinha ali, eu acho que o Olavo, que era um bonequinho de neve, e ele queria conhecer o verão. É algo sem lógica, porque ele vai derreter. Ele vai derreter. Então, a chuva na ceifa, eu estou aqui na atualidade hoje, nós estamos no Mato Grosso, né? Não sei quando você está acompanhando, mas eu estou no Mato Grosso gravando aqui esta série. Aqui no Mato Grosso, o tempo de ceifa, o tempo de colheita, se chove, chega a atrapalhar. Então, a Bíblia fala que a honra não pode ser dada ao insensato, senão vai ser algo inútil, algo que vai trazer até mesmo um atrapalho, né? Versículo 2 de Provérbios 26. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição, sem causa, ela não se cumpre. Então fica tranquilo, bispo. Tem pessoas que me amaldiçoaram, tem pessoas que desejam o meu mal. Se essa maldição ela não tem causa, não vai se cumprir. Fica em paz, fica tranquilo, tá? Diz assim o versículo 3. O acoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costelas dos insensatos. Se você está me acompanhando com a sua Bíblia, vai fazendo anotações. Se você não tem Bíblia, não tem problema, mas com certeza vai estar passando aqui na tela para você estar acompanhando comigo, tá? Versículo 4, preste atenção na tela aí, ó. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não sejas ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Tome muito cuidado com as pessoas que você está usando de porta-voz, porque talvez essas pessoas estão trazendo uma repercussão negativa para você, né? Versículo 7. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca do insensato. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinho na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Você está entendendo aqui os provérbios? Aqui o Salomão, né, sendo usado pelo Espírito Santo, está trazendo uma repreensão muito grande sobre os insensatos, sobre uma pessoa insensata. Ele está falando para a gente não apoiar, não trazer ela para a nossa vida. Você consegue compreender isso? Isso é muito importante, isso é muito interessante. Olha que interessante. Versículo 11, ó. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança é no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como as portas se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito.
O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a própria boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Olha que interessante, preste atenção nessa. Vamos ler de novo 16, ó. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso, ele tá com tantas vendas nos olhos que ele se enxerga mais certo do que 7 homens que sabem responder bem. Então, infelizmente, é só o Espírito Santo mesmo para convencer uma pessoa assim. Então você tem que ficar em paz, porque se você ficar em paz, o Espírito Santo vai fazer a obra em seu favor. Amém? Diz assim o versículo 17, ó. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Olha que interessante. Deus está falando aqui através desta palavra que eu e vocês não podemos nos meter em questões alheias. Nós não podemos nos meter em situações que não cabem a mim e não cabem a você. Porque se fizermos assim, ele dá uma parábola para mim e você entender. É a mesma coisa da gente pegar um cachorro que está passando e pegar ele pela orelha. Esse cachorro, ele vai o quê? Ele vai te morder, ele vai trazer algo ruim para você. Então, muitas situações que nós passamos, elas acontecem porque nós nos metemos aonde não deveríamos nos meter. Tá vendo como é importante você ler Provérbios? Ele dá direções para mim e para você agir no dia a dia, tá bom? Versículo 18. Como o louco que lança fogo, flecha e morte, assim é o homem que engana ao seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Tome cuidado com pessoas que tentam te ferir e falar: é brincadeirinha, foi apenas uma brincadeira. Tome cuidado com pessoas assim. Por trás dessas pessoas, elas estão mal intencionadas. Verdadeiramente, elas estão querendo o seu mal, mas elas não têm a hombridade de se assumir, de se posicionar assim. Então tome muito cuidado, fique esperto com essas pessoas e ore e vigie com pessoas desse tipo, tá bom? Olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Quer acabar com a contenda? Tira pessoas maldizentes, pessoas más, pessoas que desejam mal do próximo e perde você. Você vai ver que as contendas elas vão acabar, assim como um fogo sem a lenha, ele acaba, né? Versículo 21. Como o carvão é para a brasa, a lenha é para o fogo, assim é o homem contencioso para acender uma rixa. Mais uma vez reforçando o versículo de cima, né? Versículo 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Ó, pessoas que são maldizentes, elas trazem uma palavra com tamanha delicadeza que o provérbio está falando que ela é uma comida fina. E essa comida vai ser digerida para aquela pessoa que ela está levando, e isso vai prejudicar. Então nós temos que vigiar muito. Ô bispo, e como que eu faço para me proteger se tem alguém fazendo isso para me afetar com outros, com terceiros? Ore a Deus, coloque a sua mão, a sua vida na mão de Deus, porque se a tua vida estiver na mão de Deus, lembra que nós começamos lendo? Não existe maldição sem causa. Então aí quem vai entrar na peleja é Deus para defender você. E contra Deus, maldizente, insensato, fofoqueiro não pode, porque Deus é poderoso para nos livrar. Amém? Toma posse dessa bênção, hein? Aí o versículo 23 fala assim, ó: como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano, né? Quando te falar suavemente, não te fies nele, né? Não confie neles, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Olha que interessante. Deus ele começou falando do insensato nesse versículo,
através do Espírito Santo. Agora ele está falando muito do maldizente, né? Daquele que fica semeando contendas. Ele está falando que essas pessoas, elas são dissimuladas, elas são pessoas sutis. E nós temos que ter o Espírito Santo para que isso seja revelado para mim e para você, para a gente poder se defender contra esses tipos de espíritos malignos, né? Que são usadores de pessoas. O versículo 27, já estamos acabando aqui a nossa leitura de hoje, e eu gostaria de pedir para você, faltam 3 versículos aqui, 2 versículos para a gente acabar a leitura de hoje. Todo dia, já coloca aqui embaixo, até amanhã, bispo. Por quê? Porque você vai estar profetizando. Coloca nos comentários assim, ó, até amanhã, bispo. Porque você vai estar profetizando que amanhã você vai estar aqui de novo no canal para continuar lendo a Bíblia comigo, tá bom? E sempre no início, coloca o horário que você está lendo. Bom dia, eu vou saber que você está lendo de manhãzinha. Boa tarde, eu vou saber que você leu comigo à tarde. Ou boa noite, você leu à noite. Ou até mesmo boa madrugada, né? Talvez você está lendo na madrugada. Mas não deixe de profetizar aqui nos comentários. Até amanhã, bispo. Porque aí nós vamos nos encontrar amanhã de novo, lendo mais um capítulo da Bíblia, 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá, ó, versículo 27. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Olha que interessante. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas companhias. Tome muito cuidado com aqueles que você ouve. Tenha a direção do Espírito Santo para você ter pessoas ao seu lado, pessoas leais, pessoas que querem o seu bem. Isso é o que o Espírito Santo vai dar direção para você, tá bom? Gostou do provérbio de hoje? Amanhã eu quero ler o Provérbios 27 com você, tá bom? Amanhã eu aguardo você e compartilha essa leitura de hoje. Chama muita gente para vir ler a Bíblia com a gente aqui no YouTube. Vai ser uma benção, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Até amanhã. Escreve aqui, ó. Até amanhã, bispo. Tchau.